último vídeo desse canal, que nós estamos trabalhando na série sobre desertos, nós conversamos um pouquinho sobre os momentos em que percebemos que a gente não tem tanta fé ou mesmo amor ao Senhor, os momentos que a gente se depara com isso. E hoje eu trouxe uma participação especial. E aí, pessoal? Para a gente aprofundar um pouquinho, bem, vai trazer um pouquinho sobre algo que ele estudou desse momento após a crucificação, quando Jesus vai em direção a Pedro e ele questiona Pedro, né, o quanto que Pedro amava ele. Essa pergunta que Jesus faz 3 vezes, ela é muito interessante porque no nosso português ela fica um pouco estranha de se ler, e até tem algumas versões como a NVT e a NVI que ela tenta se aproximar um pouco mais do original, mas ainda assim ainda tem umas diferenças, digamos assim, gritantes do que Jesus e Pedro quiseram dizer naquela sequência de perguntas e respostas. Mas é interessante a gente voltar um pouco atrás para entender como chegou nessa situação, né? Porque Pedro ele nega Jesus logo depois de ter dito que ele amava Jesus, que ele ia morrer por Jesus, né? E aí isso entra na questão de um amor sacrificial. Quando Jesus disse para Pedro que ele ia negar 3 vezes, sendo que Pedro tinha acabado de falar que ia morrer por ele, na verdade Jesus estava falando que não, tu não tem esse amor sacrificial por mim, tu vai me negar 3 vezes aí nessa noite, antes que o galo cante. E aí Pedro não acredita nisso e todo mundo já conhece a história que Pedro realmente negou. E fala que quando ele negou a 3ª vez e o galo cantou, Pedro ele chora amargamente porque ele entendeu que ele não amava Jesus daquela forma. E aí acontece várias sucessões de acontecimentos, né? Obviamente acontecendo, mas Jesus ele é morto, crucificado, e aí os discípulos se dispersam no momento da morte. Tanto é que só fica João lá junto com Maria e algumas outras pessoas que seguiam, mas os seguidores mesmo, os apóstolos, só ficou João. Então Pedro é um dos que não estava lá. Eles fugiram literalmente com medo de serem mortos também. Houve uma mudança drástica do pensamento do que estava acontecendo com eles, porque até então eles estavam seguindo Jesus, estavam firmes, estavam com ele, nós vamos morrer com ele. Mas quando eles perceberam que a coisa apertou, eles viram que esse amor que eles tinham por Jesus não era tudo aquilo. E isso a gente pode levar para a gente se questionar também, o quanto a gente realmente ama Jesus. Será que a gente ama Jesus a ponto desse amor sacrificial? Ou não? Ou eu não estou ainda nisso, mas eu quero chegar lá, né? E é essa questão que leva ao ponto, e eu quero abrir aqui com vocês os versículos que acontece isso, que é essa parte da história onde Jesus pergunta para ele se ele amava, né? Fica lá em João 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos. Isso Jesus já tinha sido crucificado. E aí, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, né, no verso 3. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram entrar no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Quer dizer, Jesus morreu, eles se dispersaram, depois estavam juntos e decidiram ir pregar o evangelho que Jesus tinha ensinado. Eles decidiram sair para proclamar aquilo, decidiram se reunir em oração, nenhuma dessas coisas. Eles decidiram ir pescar, que é o que eles faziam antes. Pedro e os filhos de Zebedeu, eles eram pescadores. O André também, né? Aqui não fala se André estava ou não, porque diz outros discípulos, mas eles voltaram a pescar, a fazer literalmente o que eles faziam antes. Eles perceberam que não amavam Jesus tanto assim, e voltaram ao que estavam fazendo antes. E aí, eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. A questão é que os discípulos voltam à margem, disseram que não pescaram nada de noite, né, bem semelhante ao milagre que Jesus tinha feito com Pedro no início da caminhada, né, é praticamente a mesma coisa. A gente não pescou nada, ele diz, joga pro lado. Eles vão lá, jogam e pescam 150 e poucos peixes grandes que
teoricamente arrebentariam a rede, mas não arrebenta, né? E aí eles percebem que é Jesus. Jesus chama eles para comer. Jesus está assando uns peixinhos, pede para trazer mais alguns, assa e tal. E aí eles sentados na margem do mar ali, no mar de Tiberíades, Jesus ele se vira para Pedro e aí faz a pergunta que a gente começou aqui o vídeo, né? No João 21, verso 15, ele diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Esse é Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa, por que Pedro ficou triste? Né? No nosso português assim não faz muito sentido. Mas se a gente vai para o original, as palavras que Jesus estava falando, me ama, e as palavras que Pedro estava falando, me ama, eu te amo, são diferentes. Aqui é relatado em grego, e as palavras que Jesus, quando perguntava, ele perguntava se Pedro amava num amor ágape, e Pedro respondia que sim, amava Jesus num amor filéu. E aí qual que é a diferença disso? O amor ágape é aquele amor sacrificial, é o amor completo, que dedica tudo a ele. E o amor filéu é um amor de amigo. Provavelmente tu não vai se sacrificar por um amigo. Vai ser meio difícil, né? Então é um amor de amigo. Eu tenho um amigo lá, eu amo ele, é meu amigo, a gente conversa junto e tal. Mas na hora de um aperto mesmo, pode ser que eu nem esteja junto com ele. Ou ele comigo. Porque é um amor de amigo, não é aquele amor forte que envolve tantas coisas junto, né? É um amor diferente. E aí a gente começa a entender qual que foi essas perguntas que Jesus estava fazendo para Pedro, e a gente consegue ler essa sequência de perguntas e respostas num entendimento maior da situação de Pedro, que era o Pedro que tinha negado Jesus, e que aqui Jesus sabia que não era aquele Pedro que ele tinha chamado, que tinha mudado o nome para Pedro. Porque se vocês lerem, ele pergunta Simão, filho de João. Ele não está nem perguntando Pedro. Ali era Simão, era o Simão, ele tinha voltado a ser Simão, ele tinha voltado a pescar, ele tinha saído do chamado dele e voltado a fazer as coisas que tinha para fazer antes, porque ele estava decepcionado, triste, talvez tinha abandonado aquele pensamento, aquela situação que ele estava buscando ao Senhor, se decepcionou, talvez ele estava pensando que Jesus, assim como os demais discípulos e as pessoas, ao geral, que seguiam Jesus, pensavam que ele ia se tornar o rei de Israel, que ia derrotar a Roma, que ia fazer todo aquele esquema de implantar um reino na terra, quando Jesus estava implantando um reino espiritual. Eles já estavam achando que Jesus ia implantar um reino terreno, e aí acontece todas essas decepções, porque daí Jesus morre. Fica totalmente fora do que eles estavam pensando naquele momento, né? Sim. Sim, ele entendeu, Pedro tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus, mas eles estavam querendo outra coisa. E aí há toda essa frustração, e a frustração própria de Pedro, que ele entendeu que não conseguia mais Jesus, e aí Jesus chega para ele nesse momento agora que a gente leu e pergunta: Pedro, tu me ama, ágape? Tu me ama inteiramente? De forma sacrificial? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Tu sabes que eu te amo como amigo. E aí Jesus diz, mesmo assim, então apacenta minhas ovelhas. E aí Jesus, a segunda vez, pergunta, provavelmente estava acontecendo outras conversas ali com a gente junto. Jesus vira para Pedro de novo e pergunta: Pedro, tu me ama, ágape? Tu me ama com todas as tuas forças, sacrificialmente? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, filéu. Tu sabe que eu te amo como amigo.
E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta de novo, depois de pedir para apacentar as ovelhas, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama, filéu? E aí, na terceira vez, Pedro ficou triste. Por quê? Porque ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo como amigo. Aí Pedro fala aqui: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe todas as coisas. E sabe que eu te amo como amigo. Que eu não te amo, ágape. E aí Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Porque Jesus sabia que Pedro ia ser restaurado. Que esse Simão que tinha voltado atrás com as decepções, ele ia ser curado. Ele ia ser restaurado das decepções dele, das frustrações dele. Mesmo assim, Jesus colocou para ele fazer isso. Isso é algo que a gente tem aprendido, né? Essa é um estudo que eu tinha feito já há anos atrás. Isso aqui não é de agora, mas essa passagem ela está sempre atual na vida da gente, porque a gente tem que se perguntar: eu estou amando Jesus? Será que eu não consigo amar mais Jesus? Sim. E tem essa questão também de que Pedro, ele volta a fazer o que ele fazia antes de Jesus chamar ele para seguir. E ele se depara então com essa frustração, e isso vale para nossa vida também quando nós nos decepcionarmos, né? Quando nós criarmos uma expectativa, na verdade, que não é uma expectativa em Deus, da verdade de quem o Senhor é, daquilo que Ele vai fazer, que é cuidar dos seus filhos, amar, né, a nós que somos filhos dele. A gente se depara com essas frustrações das expectativas erradas que a gente colocou, e por vezes a gente tem que cuidar para não voltar para aquela situação que nós estávamos quando Jesus nos encontrou no início. E Pedro, ele fez isso, né? Ele voltou a pescar. Lá no início, quando Jesus chamou ele estava naquela condição, e ele volta para isso e abandona aquilo que Jesus tinha ensinado ele durante todo aquele tempo. Então, acho que isso também é uma questão para a gente observar nessa história também, nessa relação de Pedro com Jesus, que para a gente cuidar, para a gente não voltar, né, para a gente não se frustrar, talvez até com lideranças, né, de igreja, com essas frustrações, e a gente não voltar, né, para aquele lugar lá do início, para a gente continuar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, e a gente não abandonar isso para voltar atrás. E isso é muito atual na vida de todos nós, porque quantas vezes a gente estava esperando algo acontecer, alguma coisa acontecer, ou esperava que tal situação se desenrolasse de certa forma, e aí não acontece aquilo e a gente desanima, e a gente pode parar de orar, pode parar de buscar Deus, às vezes não tem vontade mais de ir na igreja, às vezes não tem vontade de servir o Senhor, às vezes está servindo na igreja e acontece uma sucessão de acontecimentos, né, que é o que aconteceu com Pedro, uma sucessão de acontecimentos. Jesus foi preso, morto, crucificado, e aí tudo aquilo que estava esperando ali acontecer vai por água abaixo na cabeça nossa, né? Na cabeça de Pedro, na cabeça nossa. Às vezes a gente está esperando tal coisa acontecer e aí não acontece, acontece outra, e aí parece que dá tudo errado, né? Mas aí a gente esquece que as coisas estão no controle de Deus. Quando a gente esquece que está no controle de Deus, a gente se decepciona e começa a parar de buscar o Senhor. Até a crucificação estava no controle de Deus, porque Jesus estava se entregando. Eles não foram lá e prenderam Jesus porque eles quiseram. E Jesus mesmo diz, quando ele tá para ser preso ali, ele mesmo diz, né? Se eu pedisse ao Pai agora que enviasse 100 anjos e me libertasse de tudo isso, eu teria poder para isso, né? Jesus teria poder para anjos vir resgatar ele voltar para o céu, mas era a vontade do Senhor aquilo ali. E a gente precisa entender que às vezes tem coisas difíceis que é a vontade do Senhor a gente passar. É uma provação, vai ser um deserto, né? A gente está falando sobre os desertos. E a gente precisa estar flexível, né? Coisas que a gente também já trabalhou nos outros vídeos. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, posso deixar aqui em cima.
porque a gente também conversou sobre essas questões de expectativas e da gente continuar orando, continuar buscando o Senhor, para a gente não basear no nosso próprio entendimento, como se a gente soubesse o que é melhor para nós, e abandonar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Nesse meio tempo, a gente não pode, por mais que a gente esteja esperando alguma resposta do Senhor, ou até um milagre, né? Nós temos milagres e vamos poder testemunhar, talvez daqui a um tempo, sobre todos esses desertos que a gente passa, mas enquanto que o milagre não chega, né? Enquanto que aquela resposta que a gente está tanto desejando, ou muitas vezes até precisando e necessitando, a gente precisa se manter em oração, a gente precisa se manter nesse lugar, né? E não agir como Pedro, de voltar lá para o início, de abandonar tudo. Não, o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Então a gente vai continuar buscando o Senhor, não abandonar tudo isso, né? E ainda que talvez alguns aqui estejam assistindo, esteja pensando, tá, mas eu me frustrei com algo e eu realmente abandonei isso, larguei de mão, eu não estou indo mais à igreja, ou eu não estou buscando mais o Senhor, ou não oro mais, ou não estou fazendo mais o que deveria estar fazendo. Eu deixei, o que eu faço agora? Qual que é a minha situação? A situação é a mesma de Pedro. Jesus olha para ti e te chama de novo. Jesus chamou Simão, que tinha deixado de ser Pedro e voltou a ser Simão. Talvez tu tenha se convertido e deixado de seguir o Senhor. Jesus está te chamando de novo. Vem, me segue e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Porque Jesus tinha chamado Pedro para apacentar as ovelhas, não para pescar. Para ser pescador de homens. Para ser pescador de homens. Desde lá do início. Ele já sabia o que era para fazer desde o início que foi chamado. Mas ali ele tinha deixado para trás. Talvez tu que está ouvindo a gente aqui nesse vídeo tenha talvez deixado alguma coisa para trás. Mas o chamado do Senhor é: volta, vem fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Volta enquanto há tempo, né? A gente ainda está no tempo de poder se arrepender e buscar o Senhor. E Ele perdoa, e Ele restaura, e Ele cura, e Ele transforma, e vai ter um processo para isso, não é do dia para a noite, né? Ali com Pedro também não foi do dia para a noite, inclusive depois da descida do Espírito Santo, que hoje a gente pode ter, hoje a gente tem acesso ao Espírito Santo, mas naquele momento ali eles nem tinham o Espírito Santo ainda, né? E tiveram que o quê? Tiveram que buscar. Eles foram lá para Jerusalém e esperaram, eles falam de Pentecostes, Pentecostes era a festa, né, que estava acontecendo, e eles ficaram lá orando, esperando o Senhor vir, esperando o Espírito Santo vir. Talvez nesse momento agora tu tenha que orar e pedir para o Espírito Santo vir. Sim, abrir o coração, né? O Senhor, a palavra fala que ele resiste ao coração orgulhoso, né? Aquele que se fecha, que acha que sabe de todas as coisas, que não se abre para o Senhor. O Senhor não tem como agir, mas nós podemos escolher dar liberdade para o Senhor, liberdade de abrir o nosso coração e convidar o Senhor para participar da nossa vida, para Ele ser o Senhor da nossa vida, né? Ele mandar, ordenar e nós, como filhos obedientes, obedecermos a Ele. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então é isso, gente. Ficamos com o vídeo hoje, uma participação super especial do meu excelentíssimo marido. E eu espero que tenha abençoado a tua vida. E talvez no futuro próximo gravamos de novo. Quem sabe? Mas fique de olho que toda semana vai sair um episódio aqui dessa série sobre desertos que a gente está fazendo. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.